Versículo 1. Mas a serpente, Satanás, o pai da mentira, mais sagaz e astuto do que todos os animais, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Ele começa torcendo. Amém. Você entra no jogo, ela começa a torcer algo. Ele pega a meia verdade e começa a enrolar. E meu irmão, lembra do que nós lemos lá? Deus não tem nada a ver com essa situação. Graças a Deus pelo livre-arbítrio. Que Deus diz assim, eu vou servir a Deus por escolha. E no momento que Deus criou o livre-arbítrio, Ele deixou você exposto a ouvir coisas que não vêm dEle. E esse é um problema de nós andarmos na periferia do jardim, amém? Onde a serpente está perto. Amém? Anda perto da luz, anda no centro, anda onde a coluna de fogo está, sempre, amém? A Eva estava, amém, distraída, aberta para novas, amém, frentes de pensamentos. Não comereis de toda a árvore do jardim. Ele diz, não é bem assim. Nós podemos comer da árvore. No momento que você entra e começa a conversar com o pai da mentira, amém, ele já captou, já te pegou. A Bíblia fala, nem ainda sentais e nem admite conversar, não entra nem assunto, não tenha comunhão com as trevas. Zero. Você já está, amém, argumentando. Mas não é bem assim. Dele não comereis, nem tocareis. A Bíblia não fala nada sobre tocar, a Eva já botou. Você começa a se explicar, meu irmão, você já começa a gaguejar e a tentar. Você percebe, a verdade é uma só. Se você quiser convencer, explicar, a verdade é a verdade. Fala a verdade. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Não, mas veja bem, é que senão você vai tropeçar. Então a serpente, disse a mulher, é certo que não morrereis. É bem capaz. Mas Deus falou que tu vai morrer. É lógico que tu não vai morrer. Agora cabe a ti escolher. Deus falou que no momento que tu comer, vai ter problema. A serpente chega para você e diz, não vai ter problema, pode comer. E meu irmão, é ali que entra. A nossa. E olha o argumento do inimigo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os seus olhos vão se abrir e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o marketing. Olha o marketing, olha só. Não é para comer de toda a árvore, ele falou. Não, pode comer de uma árvore só. Tá, mas não pode tocar. Não vai acontecer, nós vamos morrer. Não vai morrer. Não, só que é o problema? É que é o seguinte, ele está tentando vender uma mentira, ok? Essa é a função do vendedor, amém, não cristão, ok? Está vendendo para você um produto, amém? Está vendendo algo para você que não tem valor, é falso, e essa é a função da mentira. Você quer convencer alguém. Aí você vai e diz assim, não, assim, tu não está entendendo. É lógico, bem capaz que Deus é amor, Ele não vai matar você. Aí você pega a Bíblia, joga a Bíblia com a outra. Não, bem capaz, Deus é puro amor, perfeito, tolerante. A questão é o seguinte, é que Deus sabe que no momento de tu comer, os teus olhos vão se abrir. E como Deus, você vai saber o que é certo e errado. E aí, meu irmão, tocou no coração do homem. Não diz para mim o que eu tenho que fazer, pastor, porque eu sei. Porque você comeu da árvore, todos nós comemos, e nós, como Deus, sabemos. Não vem me dizer o que é certo e errado. E aí a arrogância entrou no coração, onde todo mundo questiona todo mundo. Eu tenho o Espírito de Deus, vai me dizer o que é certo. Mas Deus disse, fé vem pelo pregador, a pregação do Evangelho.
Eu disse, não, eu não preciso ouvir a pregação do Evangelho, porque eu sei, porque como Deus, eu sei o que é certo e errado. Eu disse, não, o que é certo e errado vem do trono, não vem daqui de baixo. Existe uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, existe a sabedoria lá do alto. Então olha como ele dourou. O objetivo do inimigo era fazer o homem desobedecer a Deus. Essa era a única coisa. Então você vai fazer... O objetivo do inimigo na nossa vida é fazer você agir de tal maneira, escolher certos caminhos, ir em certa direção, falar certas coisas, agir e pensar certas coisas. Esse é o objetivo dele. Então, como ele opera? Ele vai tentar dourar essa pílula, ajustar ela e dizer assim, não, não é bem assim, isso não vai acontecer. Quando Deus disse, se você fizer isso, vai acontecer. Acho que nós pegamos muito leve com essas áreas. Nós estamos tendo o mesmo discurso que o inimigo diz, não, não é bem assim, não é tão grave, não é tão complicado, Deus sabe, eu entendo. Aí você lê aquele versículo lá no final das Escrituras que diz, ninguém vai precisar ensinar vocês, porque vocês têm a unção do Espírito. Não precisareis ser ensinados por ninguém, porque a unção de Deus está sobre vós, mas a unção de Deus está sobre o obediente. Amém. Então você pega os versículos, eu tenho a unção, eu não preciso que ninguém me fale. E aí você está comendo um fruto e saindo da lógica do reino de Deus. E a lógica do reino de Deus é assim, eu sou o pai de vocês, e tudo que é bom vem de mim, e tudo que vocês quiserem nessa terra tem que vir através de mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, e o caminho é através de Cristo. Amém? Então, olha só, o que aconteceu com a fala do inimigo? Os olhos se abriram e eles enxergaram. Amém. Eles enxergaram o seguinte, eles viram que a árvore era boa. Ganância, cobiça foi gerada. A árvore era boa para comer, agradável aos olhos. Então nós estamos falando dos olhos sendo iluminados agora, você percebe? A fala desse mundo cria um certo brilho no nosso olhar. Amém. Eu vou comprar esse terreno que em 2 anos vai dar 10 vezes mais. Eu quero. Amém. O inimigo quer afetar o brilho do nosso olhar e nós atacarmos certas coisas. Mesmo que depois não vai dar em nada, ele quer que você... E olha o que ele diz, ele gerou. Ela é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento. Então atiçou toda forma de cobiça dentro deles. Eu quero isso. Eu quero. Amém. Eu quero. Agora, onde eu assino? E você, olha só, ele tirou todos os olhos de você do paraíso que você se encontra. Você está vivendo no paraíso, na bênção. Comeu. E, meus irmãos, uma das coisas complicadas é quando você come e ainda faz os outros comerem também. Come, então, se você quer comer, come sozinho. Não leva os outros junto com você. Come sozinho. Não, eu vou comer, mas essa é a minha escolha. Come sozinho. Abriram-se os olhos. E olha o que aconteceu. Os olhos se abriram e perceberam que estavam nus. E aí você tem toda aquela história, que a presença de Deus veio na viração do dia e eles se esconderam e tiveram medo. Meu irmão, quando você começa a ter medo de Deus e se esconde de Deus, amém, alguma coisa não está certa. A nossa vida cristã a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais, você vai indo mais perto de Deus, você quer mais de Deus, você está mais perto de Deus, você ama mais a Deus, você ama mais a palavra de Deus, você ama mais a presença, você ama mais a Deus. Então, quando algo te tira, é sinal que a gente pode ter comido algum fruto. Que frutos são esses, meus irmãos? Qualquer coisa que não é o que Deus quer. Amém. Amém? Gênesis 12. Então é a minha introdução, um pouco do que eu falei domingo passado.
Não, sabe o que é a explicação que a Eva e Adão deram para Deus? Não, sabe o que é? É que a gente ouviu a tua voz, a gente viu que ele estava nu, a gente saiu fora. Amém? A gente que se escondeu. E Deus falou assim, quem te disse que estava nu? Eu não disse. E Deus, meus irmãos, às vezes nós vamos falar um monte de coisa. Não, eu resolvi fazer isso, eu tomei essa decisão, eu resolvi fazer isso, eu resolvi ir para tal lugar, eu resolvi comprar isso, eu resolvi casar, eu resolvi fazer isso, eu resolvi não casar, eu resolvi estudar, o que seja que você for, eu resolvi fazer isso. E aí Deus diz assim, mas quem te disse para fazer isso? Essa é a pergunta, quem te disse para fazer isso? Não fui eu. E meu irmão, a fonte da onde vem a informação é o centro, porque tem que vir lá do alto. Então, Gênesis 12 é o início dessa jornada de restauração de fé. Amém? Onde Deus procura um homem que creia nele de novo. Então, Gênesis 12 diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, se apareceu Abraão em cena, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí você sabe toda aquela história que Abraão creu e fez exatamente como Deus disse. Mas eu queria destacar isso. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Jeremias 33, 3 diz assim, clama a mim e eu vou te mostrar coisas. Amém? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E algumas traduções dizem isso, não só eu vou dizer, eu vou anunciar, eu vou mostrar coisas que você não sabe. Então, quem mostra as coisas para nós? Deus mostra as coisas para nós. Então, ele disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, presta atenção em mim. Eu vou te mostrar qual é essa terra. Capítulo 13. Lembra quando Ló foi junto? Eu queria chegar nesse ponto aqui, só para a gente introduzir. Quando Ló foi junto, Ló era sobrinho de Abraão. Aí a bênção de Deus estava sobre Abraão, Ló começou a crescer junto. Amém. Sempre que você estiver debaixo da bênção, amém, você vai ser abençoado junto, vai respingar em você. É uma regra normal. Amém? Aí, o que acontece? Os rebanhos começam a crescer, Ló começa a prosperar, os rebanhos crescem e eles começam a não ter espaço para os dois. Então, o que acontece? Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores. Versículo 8. Porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Olha só o que Deus está dizendo. Abraão propõe a Ló. Ló, a terra está aí diante de ti. Escolhe a terra que tu quiser. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Só isso aí, meu irmão, já é uma benção, né? Amém. Só isso aí já é uma benção. Uma pessoa que sabe, Deus é a minha provisão. Amém. Eu não preciso fazer nenhum esforço, nenhum esquema. Deus vai cuidar de mim. Amém? E aí ele diz assim, levantou os olhos, e meu irmão, presta atenção, que é importante os detalhes. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu, ele olhou, Ló teve um critério de escolha. Ele olhou, viu que a terra era boa, eu quero isso. Amém. Habitou Abraão na terra. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E se separaram. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Não diz que Deus é a origem do pecado.
Não diz que fui eu. A tua cobiça e os teus olhos foram iluminados por algo que não fui eu que te mostrei. Quem é que está te mostrando as coisas? O que você está enxergando nesse ano, na tua vida, nas coisas que você está vendo? Como você está enxergando? Quem te mostrou isso? Foi a tua cobiça atiçada por alguma coisa ou foi Deus que mostrou para ti? Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Então, olha o que acontece. Você tem uma oportunidade, ele levanta os olhos, eu quero isso. E isso que você escolheu te levou a estar dentro de Sodoma e Gomorra. Deus me livre. Amém. Deus me livre. Amém. De fazer essas escolhas que trazem desgosto depois. A bênção do Senhor não traz desgosto. É desgostos. Eu não quero desgosto. Amém? Deus nos livre de desgosto. Amém, meu irmão? Amém? Deus nos livre de desgosto. Nós queremos a bênção de Deus. E aí, o inimigo, ele vai propor, é a única maneira que ele tem, ele vai, de alguma maneira, atrair, gerar cobiça no nosso coração, vai dizer, eu quero isso. E Deus não disse nada. E, para mim, o versículo 14, ele fala muito alto, ele diz assim, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou, ele diz, Abraão, vem aqui, eu vou te mostrar a terra que eu escolhi para ti. Eu quero a terra, o ano, o plano, o que Deus escolheu para mim nesse ano. Amém? Não venha o inimigo mostrar e jogar luz e fazer, amém, sugestão e flash e venda e vender e fazer o que for. Eu falo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode brilhar a luz que quiser. Eu quero que o Pai das luzes ilumine o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu vou andar e dar um passo quando a luz de Deus brilhar. Amém? Porque Ele é o Pai das luzes, e eu sei que o caminho dele é um caminho de bênção. Amém? Aí ele diz assim, ergue os olhos e olha. Agora Deus está abrindo os olhos de Abraão. Lembra o que ele diz lá? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus está mostrando a terra para ele agora. É importante quem é que mostra para nós as coisas. Quem sugere. Quem indica investimento, quem faz, é importante quem fala conosco. Amém. Eu tenho um grande investimento para te fazer agora, eu tenho um terreno para fazer assim. Amém. Tenho uma propriedade, tenho isso, tenho o que for que você quiser. É importante saber quem é que está por trás dessa proposta. Ele diz, ergue os olhos e olha desde onde está. Ele levanta os olhos. Ele diz, olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que tu enxerga, tudo o que tu está vendo, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Vai para uma terra, Abraão pela fé. E meu irmão, muitas vezes na nossa vida nós não temos a informação. Você não tem informação, você diz, vai nessa direção, você vai. O que nós não podemos é abraçar uma causa que Deus não mostrou para nós. Porque os nossos olhos podem se abrir de duas maneiras, por um estímulo das trevas e os nossos olhos naturais se abrirem para abraçar uma coisa, ou por um estímulo celestial e os nossos olhos espirituais enxergarem alguma coisa. Nós movemos pelos nossos olhos espirituais. Amém? Existem os dois olhos trabalhando aqui. Ló olhou e disse assim, esse aqui, meu tio que entenda. Amém. Ele pega, não sei o que ele vai sobrar para ele, mas eu quero essa terra. Amém. Essa terra é boa, essa é boa. Amém. Então oferece para o teu tio se ela é boa. Aliás, tudo que tu tem foi o teu tio que te deu por andar com ele. Oferece para o teu tio, então. Não é minha. My precious. Cobiça. Não. Toda boa dádiva vem de Deus. Amém. Deus é um bom pai e Ele vai cuidar de nós. Amém? Glória a Deus.
Então, onde eu queria chegar um pouco nessa manhã? Você tem 2 estímulos, e nós vivemos num mundo onde o pai da mentira é o engano. E por trás dos estímulos que nós estamos vendo, dinheiro, poder, controle. Amém. E o ser humano gosta disso. Amém. Você abre mão dos teus princípios. Tem uma cena no filme, O Reino dos Céus, ou A Cruzada, que diz assim, aquela rainha, a proposta foi feita para aquele homem de dizer assim, a gente vai conseguir paz e uma acomodação e vamos evitar uma guerra. E vamos destituir fulano de tal e tu casa com a minha irmã e está tudo resolvido. Eu falei assim, sim, mas ela é casada com outro cara. Mas tu não disse que estava a serviço do rei? O conselheiro disse, sim, eu estou a serviço do rei. Mas esse rei disse que o reino dos céus é um reino de consciência. E se essa é a condição, eu estou a serviço do rei. Mas isso eu não vou fazer. O que é isso? São princípios. E esse contexto todo gerou a seguinte fala. Um dia, essa mulher falou, tu vai olhar para esse momento e entender. E te arrepender pelo fato de um pouquinho de ruim vale a pena por um bem maior. Eu falei assim, não. Você faz o que for necessário. Porque o inimigo, ele vai dourar a situação e vai fazer certas coisas para dizer um pouquinho de mentira, de situação. Não. Amém? Não. Então nós temos esses 2 estímulos hoje. E nós vivemos num mundo de mentiras. Essa é a razão que Jesus chega e diz assim, vigia e ora, anda alerta, porque o inimigo vai jogar coisas para distrair você. Se fosse tudo no campo aberto, o inimigo expondo a sua estratégia e Deus expondo a sua, não tem muito o que... Mas a única tática que o inimigo tem é enrolar o ser humano. É a mentira e é o engano. E Deus nos deu do seu Espírito em nós para discernir. Como nós precisamos da força, do poder, da unção do Espírito para discernir. Amém. Amém? Números 14, Números 13. O que os teus olhos estão vendo, meu irmão? O que está te atraindo? E as coisas do mundo vão perder valor na luz da presença de Deus. Você ajusta todas as coisas. Que o Senhor brilhe o seu rosto sobre nós. Que o Senhor brilhe a sua face. Que o Senhor brilhe como nunca a sua face sobre nós, sobre nossos filhos, para eles enxergarem. Amém. Vocês sabem a história dos espias? O objetivo de Deus é abençoar o povo dele. Aí eles estão diante, manda os espias espiarem a terra. E os espias trouxeram, depois vieram até o vale, trouxeram caixas de uvas. 2 homens carregando uva, versículo 24, esse lugar chamado Vale de Escol, por causa do tamanho do cacho que ali cortaram. Ao cabo de 40 dias, eles foram espiar a terra. Deram-lhes conta. E relataram para Moisés, disseram, fomos à terra, versículo 27, a que nos enviaste. E verdadeiramente mana leite e mel.
Este é o fruto dela. Uma terra abençoada, meu irmão. A terra prometida, que o povo resistiu e teve dificuldade de entrar, porque você precisa entrar pela fé. Esse é o reino de Deus que nos está proposto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, cidades muito grandes e fortificadas, e ali vivem os gigantes. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos. Amém? Que bênção, amém. Tem uma turma que tenta levantar as dificuldades. Ele fez calar o povo. Não, vamos embora, vamos lá, Deus prometeu, amém? Você tem dois estímulos. O que acontece? Os espias foram para a terra, trouxeram cachos de uvas e relataram a bênção de Deus. Os olhos das pessoas se abriram. Que bênção. Aí eles começam a dizer: tem gigante. Os olhos se abriram. Tem cidades fortificadas e tem muito povo. Então, o povo começou a ficar estimulado pela promessa e pelo desafio da promessa. Nossos olhos estão constantemente enxergando coisas. Amém? Nós estamos constantemente sendo iluminados e estimulados a olhar para uma situação e dizer: a coisa está complicada, Deus nos abandonou, Deus esqueceu de mim, porque você está enxergando no natural e não está vendo o que Deus está falando. Deus disse: eu jamais vou te deixar, nunca vou te abandonar. Os olhos espirituais levantam e dizem assim: essa coisa é inferior, Deus está comigo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Como assim Deus me abandonou? Deus está comigo. Mas você está enxergando o dano e a causa e os desafios e os adversários. O moço de Eliseu sobe ao eirado e olha a cidade cercada de carros de cavaleiros ao redor de Eliseu. E ele tem medo, ele reage. Amém? Por quê? Porque os olhos dele foram estimulados. E ele está enxergando carros de cavaleiros e o resultado disso é morte iminente, ou o que seja que isso possa trazer. Eliseu está no mesmo eirado, sentado, tomando um cafezinho, tranquilo. Ele está com medo e ele está tranquilo. Qual é a diferença? Visão. Qual é a diferença? Qual é a nossa diferença? Visão espiritual. O inimigo está tentando abrir os teus olhos para as limitações, para o caos, para os problemas, para os erros. Ele quer te conduzir a caminhos que vão dar em problemas, em erros, em enganação e levantar todas as dificuldades do que você não consegue, você não pode. Os teus olhos estão sendo... E a única maneira de teus olhos, de você contrabalançar essa realidade, é a luz do céu brilhar no teu caminho, onde Paulo está indo numa direção cegado para as coisas espirituais e cheio de gana. Uma luz forte brilha, ele diz, e ele cai do cavalo e cega ele. Amém. Uma luz de tão forte que é cega. E nesse processo, a visão dele, Deus aparece para ele. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Ele enxergou, ele falou assim: ups, então eu estou enxergando errado, eu estou me movendo errado. Sim, Deus fez uma questão de visão. Conforme o que você está vendo, você está agindo. Eliseu estava vendo o natural,
mas ele estava vendo além do natural. Deus abre os olhos dele para enxergar algo que ele não está vendo. E Deus mostrou. Você pode conversar com alguém e tentar explicar que Deus é sempre melhor do que o que o mundo tem a oferecer. Amém? Mas você nunca vai convencer. Se Deus não abrir os olhos, você não tem o que fazer. Amém? É difícil conversar com alguém que está enganado e tentar provar com palavras naturais que ele não está vendo algo, porque ele não está vendo algo. Ele não está enxergando. Essa é a razão que Deus procura em nós um coração humilde. Eu disse, Deus, eu preciso de Ti. Sem mim, nada podeis fazer. E, meu irmão, a nossa atitude muda totalmente quando nós estamos vendo o que nós estamos vendo. Se você está vendo Deus sentado no trono nessa hora, você está em paz. Você está cheio de fé e diz assim, eu vou ter um ano abençoado, porque eu estou enxergando Deus, mais são os que estão conosco, você tem as promessas de Deus, você tem anjos. Amém. Jesus disse para aqueles soldados, eu posso chamar uma miríade, eu posso chamar um monte, 2, 3 batalhões de anjos e resolveria essa situação agora. Mas como é que eu ia cumprir o meu plano na terra? Jesus estava sempre sob o controle da situação, porque ele tinha total revelação e visão do reino de Deus e das coisas de Deus. Eliseu estava em paz, estava tranquilo. Disse, não tem por que se preocupar, porque eu estou vendo. É como se ele dissesse para o servo, tu não está vendo? Disse, não estou vendo. Mas vocês estão aí. Deus está aqui. Ele te ama, Ele tem um plano para a tua vida, confia nele. Amém? Descansa, vai dar tudo certo. Deus é fiel. Amém? Resiste essa tentação de agir assim. E aí ele pediu, Senhor, abre os olhos dele. Ele enxergou. Bênção. Amém? Então, lá em Gênesis, lá em Números que nós estávamos, só para nós irmos concluindo. Subamos, certamente prevaleceremos. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Nós somos inferiores, mais fracos. Eles são mais fortes. É o que ele estava vendo. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos gigantes, éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. O que você está vendo nesse ano? Como você está enxergando? Como você está enxergando? Naturalmente, nós vamos agir que nem o moço, o servo de Eliseu, nós vamos agir que nem o povo de Israel, que diz, é complicado, é difícil, porque o mundo natural é assim. Mas graças a Deus, pela palavra de Deus, Deus quer iluminar a nossa vida, Deus quer iluminar o nosso dia, Deus quer iluminar o nosso ano, Deus quer fazer você enxergar. Por que você está em paz? Porque eu estou vendo o que está acontecendo. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo, eu sei como as coisas vão acontecer. Ainda que tudo isso aconteça, eu sei o Deus que eu sirvo. Amém? E você confia, essa é a caminhada de fé. Então, muito da nossa confusão é que nós estamos dando atenção demais e ouvido demais às instruções e às sugestões que o inimigo está jogando na nossa vida. Josué 1, para a gente, creio que é meu último texto, para a gente concluir.
Então, 2 tentativas, ok, meus irmãos? Na primeira tentativa, meia volta. Uma geração de escravos, gerados, nascidos no Egito, escravos. Não conseguiram enxergar. Estavam tão contaminados no seu interior e comeram de tanto fruto que o diabo serviu, que eles não conseguiram enxergar que Deus é maior. Eles disseram, nós nos vemos como gafanhotos e eles estão prontos a nos devorar. Lembrando que Josué e Caleb disseram, não vos rebelais contra Deus, porque como pão os podemos devorar. Eles estavam enxergando um monte de cacetinho. Amém? Eles estavam com fome de invadir e cumprir a palavra de Deus. Visão. Josué, de volta ao mesmo ponto. Pronto para entrar na terra prometida, o reino de Deus. Amém. O governo de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Amém. Deus tem um bom plano para você. Amém. Deus tem um bom plano para você. Não deixa ninguém mentir e dizer ao contrário. A geração toda que nasceu no Egito morreu. Os filhos agora estão de volta na terra prometida. A Bíblia fala que todos acima de 20 anos iam morrer no deserto por causa da rebeldia. Essa geração nova agora chega para conquistar de novo. Moisés, meu servo, é morto. Versículo 1. Dispõe-te agora e entra e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu te dou. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado, como eu prometi a Moisés, como eu prometi a Abraão, como eu prometi. Amém? Toma posse. Aí ele limita a terra. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Que promessa, meu irmão. Amém? Que promessa de Deus. Ninguém poderá te resistir nesse teu desejo de agradar a Deus e avançar os planos de Deus na terra. Ninguém vai poder te resistir. Isso é uma grande promessa. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desamparei. Uma das grandes bênçãos da nossa vida. Deus vai estar conosco do início ao fim do projeto. Amém. Não é uma bênção poder, amém, no cenário que nós vivemos, saber que Deus está do meu lado. Amém. É o que mais importa, Deus está do meu lado. Acordo de manhã, amém, eu quero Deus comigo. Amém. Você não sabe o que cada dia nos apresenta. É ou não é verdade? Cada dia aparece alguém. Eu não sei que dia que o diabo ofereceu a fruta para Eva. Eu não sei qual é o dia. Eu acho que foi segunda. Amém. É a sensação que eu tenho. Depois do fim de semana, todo mundo está descansado e aí relaxa. Dizem que a segunda-feira, esse é um estudo que fizeram, é o dia onde mais os pastores têm problemas e caem porque eles estão ali concentrados na pregação do Evangelho, domingos, pregando a Deus, aí baixa a guarda e a segunda. Então talvez seja a segunda o dia onde a Eva, amém. Nós estamos 24 horas sendo assaltados pelo inimigo, mandando você comer certas coisas, meus irmãos. Você liga a televisão, ele quer que você compre essa ideia, ele quer que você coma esse lixo, ele quer que você faça isso aqui, ele quer que você tome essa decisão, ele quer que você reaja assim, ele quer que você xingue alguém, ele quer... Amém? E nós estamos inundados por isso. E meu irmão, é bem tentador quando ele diz, você é que nem Deus, você sabe o que é certo, pode seguir.
o objetivo do inimigo é separar você de Deus, da fonte da tua vida. Então, qual é o antídoto para isso? Anda perto de Deus, ora a Deus, medita dia e noite, acorda. Mas você anda na presença de Deus, esse é o único antídoto. O inimigo disse, ao você comer desse fruto, você vai abrir os teus olhos, você vai saber tudo o que Deus faz, você vai ter acesso. O que ele está implícito, você não precisa de Deus. Toda essa palavra, uma coisa simples como essa. O que move lá dentro, muitas vezes a nossa rotina e nossa maneira de viver o dia, é que nós não precisamos de Deus. Eu posso viver sem certas disciplinas espirituais. Eu consigo, porque eu sei o que é certo, eu tenho Deus, eu sei como é que funciona. E toda a história e a mensagem do Evangelho é: sem mim nada podeis fazer. Você acorda de manhã, Deus, eu preciso de Ti. Esse é o dia que o Senhor fez. Você dobra o teu joelho. E você diz: Senhor, amém. Para onde eu vou se Tu não falar comigo nesse dia? Se Tu não iluminar meu dia? Se Tu não me ajudar a lidar com esse vizinho? Se Tu não me ajudar a lidar com esse fornecedor? Se Tu não me ajudar a lidar com esse cliente? Se Tu não me ajudar a lidar com essa situação? Para onde eu vou, Deus? Tu tens as palavras de vida para decidir sobre esse assunto, para resolver esse problema de saúde meu, para resolver essa situação dos meus filhos. Para onde eu vou? Essa é a conclusão do discípulo. Para onde eu vou? Se eu não fizer isso radicalmente e viver uma vida totalmente devota e consagrada a Deus, para onde eu vou? Para onde nós vamos? Amém? Nesse mundo rodeado, estimulado e cheio de mentira e engano, para onde eu vou? Se eu não estiver perto aqui. Amém? Para onde eu vou? Todo mundo ao teu redor quer tirar vantagem de ti. Esse é o mundo que nós vivemos. Amém. Para onde eu vou, Deus? Aí Deus diz assim: eu vou estar contigo todos os dias. Está disponível. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi. Então você percebe, Deus sob juramento prometeu algo para nós. Ok? E aí ele diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado, agora ele passa para nós, de fazer segundo toda a lei que o meu servo te ordenou. Até esse ponto aqui, a Bíblia deles era a lei que Moisés tinha escrito. Nós temos as Escrituras, palavra de Deus. Então você pode ler. Tenha cuidado de fazer exatamente o que a palavra de Deus diz em todas as situações. Nessa situação, o que a palavra de Deus diz? É isso que eu vou fazer. Nessa situação, o que a palavra de Deus diz? É isso que eu vou fazer. Ah, mas não é... Amém, eu vou me sentir constrangido, eu vou sentir o peixe fora d'água, não importa. Tenha o cuidado, se você quiser as promessas do reino, você vai ter que fazer exatamente como eu tenho instruído. Dela não te desvies, nem para a direita, nem um pouquinho, Deus. Nem um pouquinho, Deus. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho, nem um pouquinho. E essa é a consciência de Deus que nós precisamos desenvolver. Cada vez que alguém sai e desvia um pouquinho, Deus, me perdoa, Deus, me perdoa. Velha natureza, Senhor, eu sei, me perdoa, Deus. Lava o meu coração. Puf. Tendo o cuidado de viver cada dia, cada minuto na presença de Deus e fazendo o que Ele orienta. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Nós temos um caminho para andar nesse ano. Não é verdade? Eu quero ser bem-sucedido. Não cesses de falar desse livro,
antes medita dia e noite. Esse é o critério que Deus escolheu. Para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, você vai fazer o teu caminho prosperar. Você é responsável pelo teu sucesso e a tua prosperidade nesse ano e o resto da tua vida. É você que é o responsável. Eu prometi. Eu jurei e isso está no teu dispor. Agora, você é responsável de evitar que o inimigo sugira mentiras. E como você faz isso? Anda na minha presença para discernir o erro. Então, olha como funciona. Deus vai me levar em qualquer lugar, tudo vai funcionar, não preciso fazer nada. Não, não precisa fazer nada. Deus vai te levar lá mesmo. O que tu precisa fazer é cuidar para não cair numa mentira e desviar o teu caminho. A única maneira de você sair do paraíso, amém, sair dos planos de Deus, daquilo que Deus tem, sob juramento, Ele tem coisas para fazer nessa terra gloriosa. A única maneira disso não acontecer depende de você. É você, pela tua própria cobiça, ser atraído e gerar uma situação e você se desviar do caminho. É a única coisa. A Bíblia fala sobre prosperidade, sobre ser bem-sucedido. Esse é o plano de Deus. E, meu irmão, prosperidade e ser bem-sucedido e sucesso é um termo bíblico. Não foi inventado pelo mundo. É um termo bíblico. Cuida para não pegar as definições do mundo e torcer a definição bíblica de sucesso e bem-sucedido e prosperidade. Não é o mundo, não é a bolsa de valores, não é a riqueza, não é o sistema, não é nada que define. Deus define, Ele que começou esse negócio. Eu quero que você seja bem-sucedido e próspero na tua caminhada nessa terra. E o alvo principal de Deus, quando Ele fala isso, Ele quer que você seja bem-sucedido e próspero aqui dentro. Amém. Onde você tenha uma saúde mental e emocional, você seja curado e os teus olhos forem bons e você começa a operar através do reino sensível à voz de Deus. Começa dentro de nós.